Voltamos com o nosso Tome Ciência, que debate hoje a química do amor, e eu já vou agradecer a gentil presença dos nossos convidados, a Cibele Fabichá, médica e autora de livros sobre sexualidade, a nossa Maria Alves Bruns, coordenadora do grupo Pesquisa Sexualidade e Vida, né? Sexualidade e Vida, lá da USP, e o Ricardo Oliveira Souza, neurologista, pesquisador do Instituto Dora e professor da Unirio. Bem, eu prometi, vamos agora, eu vou mostrar aqui o livro da Cibele e chamar a atenção, Sexo, Amor, Endorfina e Bobagens. Essas bobagens, Cibele, seriam basicamente os excessos ou as bobagens que fazemos por problemas decorrentes dos hormônios, é isso? Exatamente, quer dizer, são a velha frase, não é? O amor é cego. A ciência ela tem comprovado aí através da fisiologia que realmente no início da paixão, né, determinadas áreas do nosso cérebro que tem como responsabilidade aí a crítica, o julgamento, elas estão menos ativas, enquanto que os hormônios e as áreas das emoções estão hiperativadas. Pois então, é por aí mesmo que eu queria pegar, promessa feita, promessa cumprida, né? Ou seja, seria possível, por dedução lógica, se a gente comete tanta bobagem, ou tem deficiências ou desníveis, se a gente aplicar, parte logo do princípio, se eu der mais um hormônio, menos aqui, eu vou começar a ter um tratamento para os problemas. É viável pensar nisso? Até que ponto se envolve questões éticas? E aí? Existem aí várias linhas de pesquisa, inclusive uma delas que o Dr. Ricardo já citou, que é o hormônio da moda agora, que é a oxitocina, também chamado como hormônio do amor e da confiança. Está se colocando aí talvez a possibilidade, né, da interferência no comportamento humano e no comportamento do ponto de vista romântico, né, o amor, algo tão complicado, através, por exemplo, da inalação, né, desse hormônio. Só que aí nós temos algumas implicações éticas, até que ponto você vai poder modificar, né, comportamentos tipicamente masculinos ou femininos em determinados contextos, né? Então, esse é um ponto extremamente delicado, né, que a ciência vem levantando. Agora, por outro lado, nós também podemos aplicar de uma maneira um pouco mais prática, né, a partir do momento que nós conhecemos um pouquinho mais como é a nossa fisiologia nessa fase, né, tão complexa e misteriosa que é o amor, que é a paixão, no sentido de entendê-la um pouco mais e poder talvez manejá-la de uma maneira um pouco mais racional, né, já que a paixão é algo incontrolável e irracional. Eu poderia fazer aqui um paralelo, e aí quase que uma experiência pessoal, é péssima uma experiência pessoal, mas nesse caso, a nicotina, no momento que a gente entende como ela funciona e leva, e eu falo aqui como quem fumou e deixou de fumar através de um curso, sempre que eu percebia que era a ausência da nicotina funcionando, me dava uma certa consciência para evitar melhor. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. O que acontece com o organismo levaria a uma ação ativa do organismo? Essa é uma das propostas de vários grupos de pesquisadores que atuam, né, na fisiologia, entendendo melhor o amor, a paixão, todos os aspectos neuroendócrinos, e uma delas, até um dos grupos, né, avalia que a partir do momento em que se busca, né, o tão sonhado e ainda tão idealizado vínculo duradouro, que é o amor propriamente dito, depois do turbilhão da paixão, seria um dos grupos coloca que manter a dopamina, né, ativada no casal, né, então um sendo estímulo de prazer do outro através de novidades, de elementos novos, de projetos e de não vida. necessariamente de cheirar ou injetar o hormônio. Não, de forma alguma, quer dizer, porque, do ponto de vista de comportamento. No tratamento, vamos dizer, do processo de menopausa, com idade, já há uma aplicação hormonal, quer dizer, não que fosse um absurdo. Qual seria o aspecto ético aí a se cuidar de você botar mais um elemento ou outro?
Qual seria? Essa é a grande questão é essa, quer dizer, você mexer em toda essa química, né, você diminuir a testosterona, por exemplo, num dado momento, ou aumentar a dopamina injetando, não é esse a ideia, né, porque aí você mexe com toda a ética, mas a proposta de alguns grupos é que o indivíduo, conhecendo melhor a sua fisiologia, ele pode, na interação do casal com o parceiro, seja numa relação homossexual ou heterossexual, manter esse foco de prazer e a longevidade, talvez, desse casal, né, mantendo essa fisiologia em atividade, via oxitocina, dopamina, Deixa eu etc. botar também essa questão para o Ricardo, até porque também na questão mais física do cérebro, já houve épocas em que se falou quimicamente em mexer, vamos dizer, nos ditos elementos patológicos, tarados e tal, vamos mexer no hormônio, e também, do ponto de vista, vamos operar, vamos, né? No passado até tinha Psicocirurgia. cirurgias para Psicocirurgia. psicocirurgias. Quer dizer, como é que você vê nesse caso específico, o que é que pode ser aplicado, até no sentido terapêutico, não nesse sentido... Entendi. Olha, eu faço parte de um grupo extremamente dotado de qualidades científicas, intelectuais, mas disparado, as duas pessoas que trabalham conosco, que são as maiores inspirações, é uma dupla de 7 e 4 anos, um de 7, um de 4, são dois irmãos, o Francisco e o Eduardo, que levantam perguntas, e hoje eu tenho convicção que na infância a gente faz as perguntas que a gente vai ter possibilidade de responder quando cresce, né? E o Francisco recentemente falou para o pai dele o seguinte: papai, psicopata é um indivíduo que não tem amor, é desprovido de amor. Então ele conseguiu resumir em uma frase uma coisa que a gente estuda há 150 anos. E a pergunta é a seguinte: uma vez que a gente consiga identificar o que falta nesses indivíduos, seja uma substância, seja um circuito cerebral que você possa interromper, essa é uma questão, não é fictícia, não é ficção científica, ela será uma pergunta oportuna no futuro à vista. Até que ponto se pode intervir no cérebro desses indivíduos fisicamente para promover um aumento da capacidade de amar desses indivíduos? Como tratar isso num sistema aberto? Não temos resposta para isso. Isso é uma bola que eu levanto aqui, a questão da neuroética, que é um problema, é um campo enorme de discussão hoje. Quer dizer, cientificamente seria possível. Sem dúvida, o problema de engenharia ele está praticamente resolvido. É uma questão de alguns anos para se ajustarem os detalhes técnicos. Mas até que ponto nós podemos entrar no cérebro, não na mente, mas no cérebro, no serial killer, e modificar esse cérebro Para alterar sentimentos. para alterar sentimentos. Isso impõe uma questão nova, seríssima, né? Tal como injetar o hormônio. Exatamente, ou manipulá-los ou criar Contra a situações... vontade deles. Exatamente, contra a vontade. Eu exageraria, Maria, se eu dissesse que, de certa maneira, um pouco da pesquisa de vocês é para melhorar a vida das pessoas, de certa maneira, sem esse nível de interferência tão técnico-científica, o que vocês procuram é fazer a vida melhor dessas pessoas? A nossa pesquisa é para compreender as histórias de vida dessas pessoas, né? E, em termos assim, socializar esses resultados com a certeza de que a família precisa investir nas suas relações. Investir em como você relaciona com a criança, nós precisamos aprender a lidar com a criança. Eu acho assim que a criança, ela está ali o alicerce de um futuro adolescente e de um futuro adulto. Então, à medida que se investa em termos de limites, em termos de afeto, nós vamos ter, por exemplo, adultos que eles vão poder expressar sua maneira de ser de uma forma mais positiva, mais agradável. E eu acho que o casal, atualmente, precisa investir numa sintonia mais extraordinária. Nós investimos muito na nossa vida profissional, nós chegamos em casa exauridos. Me parece que, em termos, quando nós estamos extremamente estressados, eu acho que realmente é muito difícil manter uma qualidade de uma vida erótica.
porque nós somos muito repetitivos e Ou poucos seja, criativos. no estresse não rola química? Nós Rola precisamos. outra Rola química. Outra química. química, é a química de uma Claro que eu passividade. estou brincando com Né? rolar química. Eu digo assim, eu estou colocando assim, que essa pitada do Eros, que foi tão bem colocado, por exemplo, com o Ricardo, eu acho que o Eros ele precisa compor o nosso existir, em termos assim de nós nos tornarmos mais criativos e de sair da nossa convivência diária, do ordinário, e trazer o extraordinário para o nosso dia a dia, com as crianças e com os adolescentes, e conosco, no decorrer da nossa existência. Isso. Agora, antes mesmo de terminar, eu queria acrescentar uma coisinha e pedir para a Cibele para ver se ela nos ajuda. Este tipo de trabalho, seja através da pesquisa da Maria ou lá do Instituto Dó, é um trabalho crescente no Brasil, ou seja, nós estamos avançando nesse conhecimento a bom nível ou falta um pouco mais? Não, eu acho que a grande largada, né, já foi dada em vários centros que nós temos aí de pesquisa psiconeuroendócrina, que justamente faz a junção dessas três grandes áreas. E eu estava até comentando com o doutor Ricardo que justamente ele atua num dos centros aí de pesquisa mais avançada, que é justamente, né, a avaliação da função cerebral junto com hormônios, junto com neurotransmissores, substâncias que estão lá no cérebro, que é a ressonância magnética funcional, né? Como o nosso cérebro funciona ali no ato, quando ele sente algo. E isso realmente é o futuro, né? Eu acho que o Brasil tem tudo para despontar e está no caminho certo. Então, para encerrar, nós vamos dar aqui uma dica para vocês. Os nossos convidados, que foram gentis pela presença aqui, nos vão fornecer elementos de maior conhecimento que você vai poder ver lá na seção Saber Mais do nosso site. Anote aí, www.tomeciencia.com.br. Lá você vai poder encontrar links para pesquisa na internet ou livros. Certamente o seu livro estará lá, os livros também de Maria Alves Bruns e o que Ricardo nos indicar. Dessa maneira você aprofunde o conhecimento, porque como a gente viu aqui, conhecendo mais, a gente pode ter uma vida melhor. Até a próxima, então.